Essa série se inicia para que possamos juntos descobrir a oração como o melhor caminho para nos aprofundar em nosso relacionamento com Deus. Não é sobre ideias, métodos ou entendimento calculista que nós vamos crescer espiritualmente. O que nós precisamos é de um avivamento. Isso só acontece quando a igreja do Senhor Jesus compreende a dimensão do que é se relacionar com Deus. Até que cheguemos a essa compreensão, tentamos fazer a obra à força do nosso próprio braço e somos frustrados, pois estamos falando de um reino sobrenatural e espiritual. Por isso, nós precisamos nos aprofundar na oração. Somente através dela somos transformados. Não devemos orar apenas para pedir que Deus se mova em nosso favor, pois Ele já está em constante movimento, sempre esteve. Também não precisamos orar clamando simplesmente para Deus nos abençoar, porque isso é parte de sua natureza. Nós somos inclinados a orar para estabelecer uma conexão íntima com o Pai, que gere transformação em nós. Uma jornada de oração não é o caminho para a obtenção de conquistas ou o caminho para a realização de grandes coisas. Inclusive, é comum acharmos que orar é falarmos de nós para Deus. A maioria das pessoas acreditam que a oração é algo simplista, ou que é o ato de fechar os nossos olhos e falar com Deus do seu jeito já é suficiente. Há nisso uma parcela de verdade, mas não é tudo. A Bíblia aponta para a existência de orações que são passíveis de ajustes. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, o texto afirma que quando nós pedimos, não recebemos porque pedimos por motivos errados, para gastar em nossos próprios prazeres. Aqui fica claro que existe uma oração que é incorreta. A partir daí, é possível entender que nós precisamos aprender a orar. Quando eu digo aprender a orar, eu não estou dizendo que a oração tem algum segredo mágico. Não existe orações prontas a serem decoradas ou reproduzidas. Não há um texto para ser declarado, que todos sejam iguais e que então tem uma situação para cada um. Não, mas ainda assim, Jesus nos deu um modelo. Ele nos ensinou uma oração que nos traz um roteiro para como nós devemos orar. Só que a oração do Pai Nosso ela é tão popular em nosso mundo e em tantas religiões que tamanha familiaridade acaba sendo perigosa. É como se de tão banal acabássemos perdendo a riqueza do seu conteúdo, já que ela passa desapercebida de tão acostumado que nós estamos. Não nos aprofundamos em detalhes que Jesus ensina ali, que são fundamentais para a gente ir além da nossa vida com Deus. Ao longo dessa série, nós vamos mergulhar nesse texto que se encontra no capítulo 6 do livro de Mateus. No verso 9, Jesus começa assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essas são as duas frases que vão orientar a nossa reflexão. Aqui, Pai nosso que estais no céu, nos leva primeiro a descobrir a paternidade de Deus, para só então nós descobrirmos a adoração. E quando nós descobrimos a paternidade de Deus, nós encontramos duas coisas. Primeiro, um Pai celestial fenomenal e depois uma grande família. Isso é muito significativo, porque naquela época não era comum alguém se dirigir a Deus o chamando de Pai. Havia outros deuses, muitas religiões, mas nenhuma delas, nem mesmo as religiões mais antigas do mundo, tinha essa compreensão de que Deus poderia ser próximo de alguém, capaz de amar e de estabelecer uma relação de paternidade. Quando Jesus chama Deus de Pai, isso é revolucionário para o judaísmo daquele tempo. Jesus tinha consciência de que era filho de Deus e agora ele nos ensina a abraçar essa mesma consciência de que somos filhos de Deus. Quando nós oramos, devemos começar dizendo Pai. Não só porque temos um que se revelou a nós, mas porque nós descobrimos que Deus é Pai em primeiro lugar. Essa compreensão faz com que a nossa oração se transforme. Sempre que você colocar diante de Deus, eu quero convidar você a respirar fundo e dizer Pai, o meu Pai, o Senhor é o meu Pai. Eu quero entrar na tua presença e deixar que essa atmosfera de paternidade, de relacionamento íntimo, envolva o meu coração. Já aconteceu várias vezes comigo, em que eu tinha coisas para despejar diante de Deus, coisas para esbravejar diante dele, pedidos a fazer, e quando eu cheguei na sua presença com a minha lista, eu me dei conta de que eu precisava me lembrar primeiramente que ele era Pai, o meu Pai. Existe tanta ênfase sobre termos uma relação pessoal com Deus, Salvador, que às vezes parece que fica uma coisa um pouco desequilibrada.
E aí essa relação pessoal com Deus se torna uma espiritualidade privada, onde tudo que importa somos o eu e Deus. E no máximo a minha família, como se não precisássemos nos importar uns com os outros. Por isso é importante lembrar que Deus é o nosso Pai, não apenas o meu Pai. Ele nos ensina que a gente precisa entender que somos uma grande família. Deus tem outros filhos além de mim e você. Por isso, eu preciso considerá-los quando estiver em oração. Você não tem o direito de chamá-lo de pai se você não está disposto a chamar o seu próximo de irmão. Esse é um dos pontos centrais de toda a oração do Pai Nosso. Jesus traz a oração para o senso de comunidade, porque nos leva a buscar todos juntos como igreja. Só que diferente do nosso Pai terreno, o nosso Pai que está no céu não está limitado por recursos ou por uma história de trauma do passado que o impediu de ser um bom pai. Deus não tem travas, Ele é amor, Ele é poderoso. Nada é impossível para esse Pai que tem todo o poder, que olha todas as coisas, que nada pode impedir o seu agir. Mergulhar na oração nos leva a entender isso. Essa frase é muito importante. Pai nosso que estás nos céus. Ela equilibra o Pai Nosso. Fala de intimidade e a expressão que estás nos céus fala de soberania. Se ficamos apenas com o Pai Nosso, esquecemos que Ele está no céu. E a gente pode desenvolver um tipo de familiaridade com Deus, como se Ele fosse só um meu melhor amigo. Por outro lado, se a gente ficar só com Deus que está no céu, a gente pode estabelecer uma relação de distância e frieza. Por isso, elas se complementam. O Pai Nosso que está no céu é íntimo, que ama e me conhece, está aqui, também está no céu. Ele é poderoso, soberano, maravilhoso. Ao orar, lembre-se disso. Entre nessa dimensão. Use exatamente essa ordem que Jesus está usando. Comece agradecendo a Deus por sua paternidade. Entre nessa atmosfera de intimidade com Ele. Declare que seu Pai tem domínio sobre todas as coisas e você vai perceber que está na palma das mãos da pessoa que mais te ama no universo. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você está nas mãos do seu Pai que pode todas as coisas. Por isso eu te convido a assistir toda essa série. Porque a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para que a gente repita, mas para que a gente use como um roteiro para as nossas orações diárias. E você pode começar entrando na presença do seu Pai amoroso.